Bom, vamos iniciar aqui nossa aula. Hoje falando sobre os répteis e as aves. Então, a gente falou sobre os anfíbios e os peixes, vamos caracterizar agora os répteis e as aves. Veja, vamos lembrar, os peixes eram exclusivamente aquáticos, então respiravam por brânquias, né? Exceto os peixes pulmonados. As ovas dos peixes não têm casca, assim como dos anfíbios, então eles ainda precisam muito da água para a reprodução. São ectotérmicos, né? Então precisam do calor externo para aquecer o corpo, e essa questão da ectotermia se repete nos répteis. Mas os répteis são os primeiros tetrápodes exclusivos do ambiente terrestre. Então eles conseguem invadir o ambiente terrestre sem depender tanto da água quanto era antes. Isso porque eles fazem um ovo com casca. Então os anexos embrionários são bem semelhantes nas aves, nos répteis e nos mamíferos mesmo, aqueles que têm placenta. Vitelo para guardar os nutrientes, alantoide para guardar os excretas, âmnio para proteger contra choques mecânicos ou desidratação, né? E a casca em si, que no caso dos mamíferos, quando não houver oviparidade, vai ser a própria placenta. Então, no caso dos répteis, essa pele é seca, ela já tem queratina, ela tem proteína, então ela é impermeável. Ela evita a desidratação. Ou é recoberta por escamas, ou é recoberta por placas, ou é recoberta por carapaças. A exemplo, né, que formam os cascos das tartarugas, placas jacarés, escamas cobras. E aí nós separamos as ordens. Então nós temos a ordem dos quelônios, ou também chamados de textudinhos, jabutis, cágados e tartarugas, jabuti exclusivamente terrestre. Aqueles desenhos que mostram que a tartaruga sai do casco, aquilo seria inviável, né? Porque a coluna vertebral dela é ligada a esse casco. Os crocodilianos, que são exclusivamente carnívoros e são os únicos que começam a apresentar um septo quase totalmente desenvolvido nas câmaras cardíacas. Então, nós temos os gaviais, os jacarés e os crocodilos. E aqui nós temos os lepidossauros ou escamados, que são lagartos, serpentes e as anfisbenas, né, que são, no caso das serpentes e destas, ou cobras de duas cabeças, como elas são chamadas, são ápodes, quer dizer que não possuem membros locomotores. No caso das serpentes, algumas conseguem inocular o veneno e são chamadas de peçonhentas. Como que eu consigo saber? Através da posição do dente, e quem não é, ela se utiliza da constrição, né? Então são chamadas serpentes constrictoras. Então, no caso da dentição e da presença da fosseta loreal ou fosseta labial presente nessas serpentes. Elas também possuem o órgão de Jacobson, sensível a odores, que são sentidos no ambiente pela língua, né? A língua passa por ali e daí isso é emitido através de um nervo para o cérebro. Podem ser ovíparas, vivíparas ou ovovivíparas, quer dizer, ovos dentro do corpo da mãe. E a circulação, como eu falei, já tem 4 câmaras, sendo nos crocodilianos quase que completa. Então agora, eu trago, diferentemente dos anfíbios e dos peixes, eu trago sangue oxigenado para uma abertura, desoxigenado para outra. O sangue desoxigenado vai do ventrículo para um capilar e vai entregando esse oxigênio para os tecidos até chegar nos pulmões. Chega nos pulmões, oxigena de novo, entra em outra porção do átrio, vai para o ventrículo e vai para o corpo. Então, uma circulação dupla. E aí, quando nós chegamos nas aves, as aves, bicos, patas e penas são as principais características, né? Em algumas, na sua maioria na realidade, isso possibilita o voo, mas isso não é característica de todas as aves. Pássaro é um tipo de ave, tá? É um grupo das aves, nem toda ave é um pássaro. Elas são exclusivamente ovíparas e a fecundação é interna através da cloaca, algo que também é uma estrutura que se repete nos répteis, nos anfíbios e em alguns peixes. Uma estrutura que é para gameta, para xixi
e para fezes ao mesmo tempo. As aves são as primeiras endotérmicas junto depois com os mamíferos. Então, ela mantém a temperatura do corpo constante. Logo, o metabolismo dela varia conforme essa temperatura. Por isso que a gente fica mais lesado de acordo com determinadas temperaturas que a gente vive. A circulação das aves é totalmente completa. Então, a lógica é a mesma. O sangue desoxigenado vai do átrio ventrículo para os pulmões, e aqui no caso das aves são os sacos aéreos, nós já vamos ver. Oxigena, átrio ventrículo corpo, corpo, átrio ventrículo pulmões e assim por diante. As ratitas são aves que não voam e as carinatas são as que voam. Então, as estruturas adaptadas ao voo são só compartilhadas pelas carinatas. A primeira, o externo em forma de quilha, que é esse osso que nós temos no peito bem maior e bem mais achatado, para que se liguem os músculos peitorais e os membros locomotores para o voo. Os sacos aéreos que não fazem trocas gasosas, mas acumulam ar. Então, a ave respira, acumula o ar nos sacos aéreos anteriores, vai para o pulmão, vai para os posteriores e aí sim volta. Além de acumular, faz com que a ave seja mais leve. E os ossos pneumáticos, né? Ausência também de bexiga urinária. As aves também não têm dentes, assim como os textudinhos, né? Que os textudinhos têm só um bico córneo, as aves também não têm dentes, certo?